No xadrez da política brasileira, sempre surgem novas jogadas, novas estratégias. E uma das mais interessantes hoje vem do sul do país. O nome por trás dela, Carlos Massa Ratinho Júnior. Ele é muito mais que um governador. Ele é um verdadeiro fenômeno, um projeto de poder que fez do Paraná um grande laboratório. E agora, esse projeto está de olho no cenário nacional. Então, vamos juntos entender as engrenagens do que ficou conhecido como Modelo Paraná. Mas antes da gente começar, um aviso importante. Toda essa nossa análise foi feita com base em documentos oficiais, dados públicos, muita pesquisa. Mesmo assim, é fundamental ter em mente que qualquer pesquisa, por mais cuidadosa que seja, está sujeita a erros. O nosso compromisso aqui é com a transparência, é mostrar os fatos que as fontes nos contam. Ratinho Júnior é talvez o maior exemplo do que os analistas hoje chamam de direita pragmática. O que é isso? Bom, é uma mistura. De um lado, uma gestão com cara de empresa, bem técnica. Do outro, um pé firme no conservadorismo social. Só que, e aqui está o pulo do gato, evitando aquela retórica mais radical, mais agressiva, é uma fórmula que promete eficiência, resultados, e que foi testada num dos estados mais ricos do Brasil. A questão é, o que isso significa para o futuro da política brasileira? É o que a gente vai descobrir. Ok, mas como é que ele chegou até aqui? A história não começa no palácio do governo, não. Foi uma construção, sabe, paciente, degrau por degrau. Uma que soube usar a fama que vinha da TV, claro, mas combinando isso com uma articulação política muito esperta lá no interiorzão do estado, cidade por cidade. E a subida foi de fato meteórica. Imagina só, com 21 anos, ele já era deputado estadual. Claro, ele pegou carona na popularidade gigantesca do pai. Dali, foi para Brasília, foi ganhando experiência, voto e aprendeu como a máquina federal funciona. Mas o grande ponto de virada, a jogada de mestre que preparou o caminho para o governo, foi quando ele decidiu voltar para o Paraná, mas não para ser deputado de novo, e sim para assumir um cargo-chave no Poder Executivo. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse começo, olha esse número, mais de 189 mil votos. Isso na primeira eleição dele. Foi um recorde absoluto para a época. Quer dizer, desde o início ficou claro que ele tinha uma capacidade impressionante de transformar a fama da televisão em poder de verdade, em voto na urna. E aqui, ó, tá a tal jogada de mestre. A SEDU, essa secretaria foi o trampolim dele. Pensa bem, como secretário, era ele quem tinha a chave do cofre para as obras em todas as 399 cidades do estado. De repente, ele não era mais só o filho do ratinho apresentador. Ele era o cara que liberava o asfalto para a rua, a verba para a creche, a máquina para a prefeitura. Foi ali, conversando com cada prefeito, que ele construiu a base que o levaria ao poder. Uma operação silenciosa, mas muito, muito eficaz. Beleza, entendemos como o poder foi construído. Agora vamos mergulhar um pouco nas ideias, no DNA ideológico dele. Porque as políticas que ele aplica hoje, como governador, não saíram do nada, né? Elas são um espelho do que ele já pensava e defendia lá atrás, quando era deputado em Brasília. Os votos dele nos momentos mais decisivos do país funcionam como um mapa do pensamento político. Apoiou o impeachment, votou a favor do teto de gastos, mas a história mais curiosa é a da reforma trabalhista. Olha que lance. Ele largou o cargo de secretário lá no Paraná, voou para Brasília por um único dia, só para apertar o botão do sim e voltou. Foi um movimento puramente tático, um recado claro de que ele estava 100% comprometido com a agenda liberal na economia. Isso, claro, fortaleceu a imagem dele com o empresariado. E é aí que a gente chega no ponto central da nossa análise, a gestão dele como governador. E é um governo de duas faces, bem distintas. De um lado, tem uma vitrine brilhando, cheia de números, rankings, mostrando eficiência. Do outro, uma série de polêmicas bem sérias que colocam em xeque os métodos e os custos desse modelo. O governo começou com a promessa de um choque de gestão. E a primeira medida já foi para marcar posição. Cortou o número de secretarias de 28 para 15, quase pela metade. A ideia era tratar o Estado como uma grande empresa, centralizar as decisões, enxugar custos e focar de maneira obsessiva em metas e indicadores. Bem o estilo de um CEO, né? E olha, em algumas áreas os resultados apareceram e são inegáveis. A grande bandeira social do governo é a educação. O Paraná simplesmente pulou para o primeiro lugar no IDEB do ensino médio, que é o principal termômetro da qualidade da educação no Brasil. Um feito e tanto, que o governo diz ser fruto da modernização da gestão.
Só que ao mesmo tempo em que a educação brilha, a gestão das contas públicas enfrenta sérios questionamentos. O Tribunal de Contas apontou o que seria uma contabilidade criativa para conseguir bater a meta de investimento mínimo em saúde. Basicamente, o governo teria incluído na conta uns gastos que, segundo o Ministério Público de Contas, não poderiam estar lá. Aí fica a pergunta, essa eficiência toda nas contas é real ou é resultado de um jeitinho nos números? E até mesmo o sucesso no IDEB tem um outro lado. O carro-chefe dessa política educacional é o Programa de Escolas Cívico-Militares, o maior do país. Na visão do governo, é um modelo que traz disciplina e melhora o desempenho. Já na visão de pesquisadores e críticos, é um projeto que limita o pensamento crítico e que acaba elitizando a escola pública, porque supostamente exclui alunos com mais dificuldade, o que acaba inflando as notas. São duas visões que não se conversam. A agenda liberal foi ainda mais longe e mexeu numa das joias da coroa do Estado, a Copel, a Companhia de Energia. Mas não foi uma privatização qualquer. Foi um modelo diferente, chamado de corporation. Funciona assim. O governo vendeu a maior parte das suas ações na bolsa, deixou de ser o controlador, mas guardou uma carta na manga, uma golden share. É uma ação especial que dá ao Estado poder de veto em decisões super importantes, ou seja, uma privatização bem sofisticada. A polêmica em cima disso foi gigantesca. O Ministério Público de Contas chegou a usar uma expressão pesadíssima: estelionato eleitoral. Por quê? O argumento é simples. Em nenhum momento da campanha eleitoral, o Ratinho Júnior disse que pretendia privatizar a Copel. Ou seja, ele teria conseguido os votos sem que a população soubesse desse plano para um patrimônio tão estratégico. Outra grande vitrine do governo, que também gerou muito debate, foi o novo modelo de pedágio. Para não repetir as tarifas altíssimas do passado, o governo fez um leilão diferente. Ganhava quem oferecesse o maior desconto na tarifa. Mas, para evitar que uma empresa oferecesse um desconto impossível de cumprir e depois abandonasse as obras, eles criaram uma trava, o mecanismo de aporte. Quanto maior o desconto, mais dinheiro a empresa tinha que depositar como garantia. Uma verdadeira engenharia financeira para tentar amarrar as pontas. Mas essa agenda de privatizações encontrou um muro. Quando o governo tentou ir além e passar a gestão administrativa de centenas de escolas para a iniciativa privada, a resposta da comunidade escolar foi um não gigantesco. Os números falam por si. Uma maioria esmagadora das escolas consultadas disse não, obrigado. Foi um sinal bem claro de que existe um limite, um ponto em que essa visão de que tudo pode ser gerenciado como uma empresa simplesmente não convence a sociedade. Bom, com uma gestão tão marcante e uma reeleição com quase 70% dos votos, o próximo passo nesse tabuleiro de xadrez parece meio óbvio, né? O projeto presidencial. Então, na reta final da nossa análise, vamos ver como ele está tentando transformar o Modelo Paraná numa plataforma para o Brasil inteiro. E a articulação já está rolando a todo vapor. Ele é uma figura central no seu partido, o PSD, e ao mesmo tempo busca um diálogo pragmático com o PL de Bolsonaro. O maior obstáculo dele hoje tem nome e sobrenome: Tarcísio de Freitas. A possível candidatura do governador de São Paulo pode obrigar Ratinho Júnior a recalcular toda a sua rota. Enquanto isso não se define, ele usa o consórcio de governadores do Sul e Sudeste como uma vitrine nacional. Os números mostram bem qual é o tamanho do desafio. Na casa dele, na região Sul, ele é um gigante, lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para presidente. O problema é que, fora dali, o nome dele ainda é pouco conhecido pelo grande público. Então, a grande pergunta para a equipe dele é: como é que se transforma um sucesso regional numa marca forte em todo o Brasil? Isso tudo nos traz a pergunta final, aquela que fica para a gente pensar. Esse modelo Paraná, com seus acertos nos indicadores, sua lógica de mercado, mas também com suas enormes controvérsias sociais, ele é um modelo que pode ser copiado e colado no resto do país? Será que a resposta para os problemas de um estado serve para um país inteiro, com toda a complexidade e a diversidade que o Brasil tem? E para a gente terminar, é muito importante dizer que uma análise como esta só é possível por causa do trabalho de muita gente. Pesquisadores, jornalistas, servidores públicos que coletam e organizam os dados. O conhecimento é sempre uma construção coletiva, e o mérito por qualquer clareza que a gente tenha conseguido trazer aqui é, na verdade, de todos eles.